Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resumir um pouquinho sobre as classes gramaticais. Substantivo é a classe gramatical que nomeia seres, objetos, sensações, ou seja, é a palavra utilizada para dar nome a tudo que existe em nosso planeta. Os substantivos, nós temos 9 tipos. Temos o substantivo comum. O substantivo comum nomeia seres da mesma espécie. Por exemplo, mulher. Mulher é o nome que se dá a pessoas do gênero feminino. Assim como nós utilizamos o substantivo comum homem para dar nome a todas as pessoas do sexo masculino. O substantivo próprio nomeia um ser específico. Por exemplo, Ana. Ana trata-se de uma mulher, porém, eu não estou mais me referindo a todas as pessoas do gênero feminino. Eu estou me referindo a uma mulher que eu conheço e que recebeu o nome de Ana, que foi registrada, batizada com o nome de Ana. Então, agora eu estou determinando uma pessoa específica. Rebeca. Rebeca também trata-se de um substantivo próprio, porque é o nome de uma pessoa. Posso dar também o nome de Rebeca para uma gatinha, uma gata. Então, trata-se de substantivo próprio. São Paulo. São Paulo trata-se de substantivo próprio. Por quê? Eu estou agora especificando, determinando qual cidade. Substantivo simples. Substantivo simples é quando eu tenho apenas um elemento formador, apenas uma palavra. Água, amor, caneta, Brasil. Temos também o substantivo composto. O substantivo composto, ao contrário do substantivo simples, ele tem um ou mais elementos na palavra. Água de Colônia. Eu tenho 3 elementos para formar água de Colônia. Inclusive, eu tenho aqui, eu peguei a mesma palavrinha que trata-se de substantivo simples, acrescentei mais 2 elementos, transformando em um só. Assim, se tornou um substantivo composto. Substantivo concreto, como o nome já diz, nomeia tudo que eu posso tocar e ver. E sua existência não depende de uma ação contínua. Ou seja, ele existe por si só. Por exemplo, mesa. A mesa eu consigo tocar, é um objeto concreto, é um objeto que eu posso tocar. E a sua existência não depende de uma ação contínua. Ela existe e pronto. A partir do momento que ela foi fabricada, ela passa a existir por si só. O substantivo abstrato nomeia sentimentos, conceito, ação, qualidade. O substantivo abstrato eu não consigo tocar e muitas das vezes eu não consigo ver, mas eu sei que existe e eu preciso nomear tal sentimento, tal qualidade, tal estado de espírito que eu me encontro em determinado dia. Eu estou feliz, outro dia eu já estou um pouco triste. Então, por exemplo, o beijo. O beijo trata-se de substantivo abstrato, porque o beijo
existe somente quando alguém está produzindo, depende de uma ação contínua para existir o beijo. Enquanto alguém me beija, eu sinto o beijo, porém, terminou o beijo, acabou. Não existe continuamente. Existe só no momento que eu estou sendo beijada. O beijo só existe enquanto estiver sendo praticada uma ação contínua. Substantivo primitivo. Substantivo primitivo nomeia palavras que não derivam de outras palavras. Por exemplo, pedra. Pedra é um substantivo primitivo, porque esta palavra não deriva de nenhuma outra. Jornal. Jornal trata-se de um substantivo primitivo. Não é derivada de nenhuma outra palavra. Rosa. Rosa também trata-se de um substantivo primitivo, porque não deriva de nenhuma outra palavra. Já o substantivo abstrato nomeia sentimentos, conceitos, ação, coisas que qualidade, outras palavras. O substantivo abstrato eu não pedreira. Consigo tocar. A E muitas das vezes eu não consigo ver. Mas eu sei que existe. E eu preciso nomear tal sentimento, tal qualidade. Jornaleiro tal estado de é uma palavra que eu me encontro da palavra em jornal. determinado dia eu estou Já feliz. o substantivo Outro dia eu derivado já estou um pouco são triste. palavras. Então, Por nomeia, exemplo, né? o beijo. O beijo trata-se de substantivo abstrato. Por quê? O beijo, Por exemplo, existe somente quando alguém está produzindo, depende de uma ação contínua para existir o beijo. Enquanto alguém me beija, eu sinto o beijo. Jornaleiro. Porém, terminou o beijo, é uma acabou. palavra derivada. Não da existe palavra continuamente. Existe só Já no o momento que eu estou substantivo sendo beijada. O beijo só derivado existe enquanto são estiver sendo palavras, praticada uma ação nomeia, né? contínua. E por último, nós temos o substantivo coletivo. O substantivo coletivo serve para nomear conjunto de coisas. Quando eu tenho um conjunto de algo, eu nomeio com o substantivo coletivo. Por exemplo, floresta. Floresta é um substantivo coletivo, porque serve para designar um conjunto de árvores. Rebanho. Rebanho também trata-se de um substantivo coletivo. Por quê? Rebanho nomeia um conjunto de ovelhas. Adjetivo trata-se de palavra variável que serve para indicar uma característica a um substantivo, acrescentando-lhe uma qualidade, estado, modo de ser. Por exemplo, caneta preta. A palavra caneta trata-se de um substantivo. Preta, adjetivo. A palavra preta está caracterizando o substantivo caneta. Se eu disser apenas caneta, vocês não conseguem visualizar e saber qual a cor da caneta, se é preta, se é vermelha, se é azul. Porém, quando eu acrescento um adjetivo, quando eu acrescento o adjetivo preta, vocês conseguem visualizar que a caneta é preta. A caneta se torna preta. Eu coloquei que ela é preta, então vocês não vão entender mais que pode, de repente, ser uma caneta azul. O adjetivo, ele também, além de acompanhar e caracterizar o substantivo, ele também acompanha pronome. Por exemplo, isso é ruim. Isso trata-se de um pronome, entende? Aqui nós vamos estudar pronome
Mas eu adianto para vocês que o pronome, o nome já diz, pronome. Ele serve para ser colocado no lugar de um nome, ou seja, substantivo, ou acompanhar um substantivo. Por exemplo, eu estou com este apagador em minhas mãos. Se eu disser apagador, eu estou falando substantivo, é um substantivo. Apagador, o apagador, um substantivo. Se eu não quiser falar a palavra apagador, já que vocês estão vendo em minhas mãos, eu posso dizer isto, que vocês já vão saber que é um apagador. Então, aqui neste caso, trata-se de um pronome. Isso é ruim. Se eu falar isto é ruim, vocês vão saber que eu estou me referindo a um apagador, a este apagador. Então, aqui, a palavra, o adjetivo ruim, está caracterizando o pronome isso, né? Eu tenho esta frase aqui, o amar é lindo. O amar trata-se de uma palavra substantivada. Por quê? Amar trata-se de um verbo. Porém, toda palavra que eu colocar um artigo, ela irá se transformar em substantivo, indiferentemente da sua classe gramatical. Colocando um artigo, eu irei transformar a palavra em substantivo. Então, aqui, como eu tenho um artigo na frente do verbo amar, então aqui eu tenho uma palavra substantivada e eu acrescentei o adjetivo lindo para caracterizar o amar. Eu estou dizendo que o amar é lindo, o adjetivo lindo. Aqui eu tenho duas situações, criança, pobre. Pobre, criança. Pobre trata-se de adjetivo. No primeiro exemplo, eu estou caracterizando o substantivo criança. Eu estou me referindo a uma criança que não tem condições financeiras, que é pobre, né? Porém, aqui é diferente. Aqui eu tenho o adjetivo pobre e tenho aqui o substantivo criança. Só que ao colocar o adjetivo na frente, antecedendo o substantivo, eu transformei o sentido do que eu queria expressar. Por exemplo, pobre criança. Eu não estou mais me referindo a uma criança que não tem condições financeiras, uma criança pobre. Eu estou agora me referindo, demonstrando, na verdade, um sentimento de piedade. Pobre criança, indiferentemente do que aconteceu com a criança, se ela tem condições financeiras ou não, se ela perdeu os pais, se ela se machucou, se ela está internado, eu falando pobre criança, eu estou demonstrando um sentimento, eu estou dizendo que ela, coitada da criança coitada, né? Eu estou demonstrando que ela é coitada, não mais que ela não tem condições financeiras. Então, modificando, trazendo o adjetivo para frente do substantivo, eu modifiquei totalmente o sentido do que eu queria demonstrar, da mensagem que eu queria passar. Aqui outra situação, linda mulher, mulher linda. Aqui eu tenho o adjetivo linda. A palavra linda sempre será adjetivo. Porém, aqui eu também inverti a ordem do substantivo e adjetivo. No primeiro exemplo, eu coloquei o adjetivo antes do substantivo. Linda mulher. Neste exemplo, eu estou enfatizando a mensagem. Linda mulher. Traz uma mensagem, eu estou me referindo a uma mulher que é muito bonita, porém,
eu estou enfatizando. No segundo exemplo, mulher linda. Eu estou também falando que a mulher é linda, que ela é bonita, né? As suas características físicas são bonitas. Porém, aqui é normal, eu simplesmente estou falando que a mulher é bonita, que a mulher é linda. Aqui não, aqui eu já trouxe uma ênfase, né? Os adjetivos são classificados em 5 tipos: primitivo, derivado, simples, composto e pátrio. O adjetivo primitivo, ele não provém de outra palavra. Por exemplo, triste, bonita, humilde. São adjetivos que não foram derivados de outras palavras, com acréscimos, sufixo, prefixo. Os adjetivos derivados é gerado a partir de um substantivo, um verbo ou outro adjetivo. Por exemplo, tristonho. Tristonho é um adjetivo derivado, porque deriva de outro adjetivo, do adjetivo triste. Triste, tristonho. Bíblico. O adjetivo bíblico, ele é derivado do substantivo Bíblia. Então, ele derivou de um substantivo. O adjetivo simples, ele tem apenas um radical, apenas um elemento. Por exemplo, claro, verde, surdo, apenas um elemento. Já o adjetivo composto, ele tem mais de um radical, mais de um elemento. Por exemplo, surdo, mudo, luso brasileiro. Eu tenho 2 elementos, surdo, mudo. Então, trata-se de um adjetivo composto. Já os adjetivos pátrios é para caracterizar a origem da pessoa ou do objeto, né? O local que a pessoa nasceu, né? Artigo é a palavra variável que acompanha e antecede um substantivo. Ele pode ser definido ou indefinido. O artigo definido, ele determina claramente o substantivo. Nós temos como artigo definido o, os, a, as. Vamos ver um exemplo da utilização do artigo definido no masculino, pois o e os servem para o gênero masculino. O atleta está cansado. Eu tenho aqui o artigo definido o, que está acompanhando e antecedendo o substantivo atleta. Ó. E está definindo claramente que o atleta está cansado. Quando eu digo o atleta está cansado, eu sei exatamente de qual atleta eu estou falando. Nós temos como artigo indefinido uns, uma, umas. Vamos ver a utilização em frases. Uns atletas estão cansados. Os artigos indefinidos e uns servem para o gênero masculino. Então, aqui eu tenho o artigo uns, eu tenho o substantivo atletas, e ele está antecedendo e acompanhando o substantivo atleta, né? Neste caso, eu estou falando uns atletas, então eu não estou determinando qual atleta está cansado. Quando eu falo uns atletas, eu me refiro a vários atletas, então eu não determino qual.
um atleta está cansado. Eu também não determino. Eu não digo qual atleta exatamente está cansado. Um atleta está cansado. O artigo transforma qualquer classe gramatical em substantivo, por derivação imprópria. Ou seja, qualquer palavra que for acompanhada, antecedida de um artigo, será classificada como sendo substantivo. Por exemplo, na frase "o amanhã será diferente", a palavra amanhã trata-se de um advérbio, porém eu tenho o artigo definido "o", que está acompanhando a palavra amanhã. Neste caso, ela foi transformada em substantivo. É uma palavra substantivada. A classe de palavras numeral serve para quantificar os seres e indicar sua posição relativa em uma série. Nós temos os numerais cardinais, que indica a quantidade exata de seres. São eles 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Na frase "tenho 2 filhos", eu utilizei o numeral cardinal 2, que indica a quantidade exata de filhos que eu tenho. Temos também os numerais ordinais, que indicam a posição do ser em uma série. São eles primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Na frase "ele foi o primeiro colocado", eu utilizei um numeral cardinal para indicar a posição de uma pessoa em alguma competição. Ele foi o primeiro colocado. Pode ser uma competição, como também ele prestou um concurso público e foi o primeiro colocado. Foi o melhor de todos. Então, eu indiquei a posição dele em um concurso público, em uma competição esportiva. Ele foi o primeiro colocado. Nós temos também os numerais multiplicativos. Indicam uma multiplicação na quantidade de seres. São eles dobro, triplo e assim por diante. Quando eu escrevo ou pronuncio "quero o dobro deste valor", eu estou multiplicando a quantidade de determinado valor. Temos também os fracionários. Os fracionários indicam uma divisão da quantidade de seres. Por exemplo, meio, terço e assim por diante. Na frase "tem 1/3 será suficiente". Quando eu digo 1/3 será o suficiente, eu estou dizendo que eu tenho uma quantidade e eu vou dividir esta quantidade em 3 e utilizar apenas uma parte destas 3 partes, né? Eu estou dividindo um todo em 3. 1/3 será suficiente. Pronome é a palavra variável que substitui o nome ou acompanha, relacionando seres em um discurso. Nós temos os pronomes substantivos e os pronomes adjetivos. Os pronomes substantivos substituem o substantivo, substituem o nome, porque, como já estudamos, substantivo é a palavra variável que nomeia os seres.
Então, o substantivo trata-se do nome e o pronome substantivo substitui este nome. Por exemplo, na frase Amanda fez a prova de português, eu tenho o substantivo próprio Amanda. Se eu precisar substituir este nome próprio, este substantivo próprio, eu tenho a opção de utilizar um pronome substantivo. Ela fez a prova de português. Então, eu retirei o substantivo próprio Amanda e coloquei no lugar e substituí pelo pronome ela. Ela fez a prova de português. Os pronomes adjetivos acompanham o substantivo. Por exemplo, este livro é bom. Aqui eu tenho o pronome este e eu tenho o substantivo livro. O pronome este está acompanhando o substantivo livro. O pronome adjetivo acompanhou o substantivo livro. Este livro. Os pronomes são classificados em pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Nós temos também os pronomes de tratamento. Os pronomes pessoais servem para designar as pessoas gramaticais ou as pessoas no discurso. Nós temos o pronome do caso reto e oblíquo. No caso reto, nós temos a primeira pessoa do discurso, que trata-se do emissor, quem está falando. Estes pronomes são eu e nós. Nós temos a segunda pessoa, que é o receptor, quem está recebendo a mensagem, quem está me ouvindo. São eles, tu, vós. Temos também a terceira pessoa no discurso. A terceira pessoa trata-se do assunto, de que ou de quem eu estou falando. São eles, ele, ela, elas e elas. Então, os pronomes pessoais do caso reto são eu, primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural, tu, primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, vós, segunda pessoa do plural, ele, ela, terceira pessoa do singular, eles e elas, terceira pessoa do plural. Na frase, ele passou no concurso público, eu utilizei o pronome pessoal do caso reto, ele. Os pronomes pessoais oblíquos são divididos em dois, átonos e tônicos. Os átonos são me, para a primeira pessoa do singular, nos, para a primeira pessoa do plural, te, para a segunda pessoa do singular e vos, para a segunda pessoa do plural. O, a, lhe, se, para a terceira pessoa do singular, os, as, lhes, se, para a terceira pessoa do plural. Na frase, eu te amo, eu utilizei um pronome pessoal oblíquo da segunda pessoa do singular, porque eu estou falando para esta segunda pessoa que eu a amo. Então, este T aqui representa
a minha segunda pessoa, quem está me ouvindo, o receptor da mensagem. E aqui nesta frase eu também utilizei o pronome eu, que é o pronome pessoal do caso reto. E este pronome eu refere-se à primeira pessoa do singular. Eu, porque aqui eu estou me referindo a mim mesma, que eu te amo. Se eu for falar que amo uma outra pessoa, para alguém, para minha amiga, eu devo utilizar a, porque a terceira pessoa é o assunto, é de quem. Os pronomes pessoais oblíquos tônicos sempre são usados com preposição. São eles mim para a primeira pessoa do singular, nós para a primeira pessoa do plural, ti para a segunda pessoa do singular, vós para a segunda pessoa do plural. Ele, ela, si para a terceira pessoa do singular, eles, elas, si para a terceira pessoa do plural. Na frase, este livro é para mim, eu estou utilizando um pronome pessoal oblíquo tônico no final da frase, mim. E aqui, ó, eu tenho a preposição para, acompanhando este pronome. Temos também os pronomes reflexivos, que são representados pelos pronomes pessoais oblíquos e servem para indicar que o sujeito está praticando uma ação verbal sobre si próprio. Nós temos as formas átonas, que são representadas pelos pronomes me, nos, te, vos, se. Por exemplo, a garota atirou-se nos braços do namorado. Aqui eu tenho o pronome se, está sendo utilizado como pronome reflexivo. Por quê? A garota atirou-se. Então, ela praticou, ela mesma praticou a ação. Aqui eu tenho esta ação verbal atirou, do verbo atirar, só que ela está atirando a si própria no namorado. Diferente quando eu digo, ele atirou em alguém, por exemplo, né? Então, aqui trata-se de um pronome reflexivo. As formas tônicas são representadas pelos pronomes si e consigo. Por exemplo, leva consigo este presente. Então, esta frase eu tenho o pronome consigo e está sendo utilizada de uma maneira reflexiva, porque aqui ele mesmo está levando o presente. Então, leva consigo este presente. Diferente de quando eu falo, eu vou levar o presente. Aqui não, aqui está recaindo nele próprio, né? Aqui eu tenho uma frase, querem falar consigo. Esta frase está errada, porque aqui é o mesmo que eu disser, querem falar comigo mesma, né? Então eu devo, de repente, trocar por um pronome de tratamento. Por exemplo, querem falar com o Senhor. Pronomes recíprocos são representados pelos pronomes pessoais oblíquos
nos, vos, se, e indicam a ocorrência de uma ação trocada entre os elementos do sujeito. Por exemplo, após a realização da prova, eu e Paulo nos cumprimentamos. Então, nota-se que quando eu digo nos cumprimentamos, eu indico uma ação trocada entre eu e Paulo. O nome de tratamento é a forma cerimoniosa com que nos dirigimos a uma autoridade, em substituição ao pronome pessoal. Por exemplo, Vossa Alteza está cansado. Vossa Alteza trata-se de um pronome de tratamento. Os pronomes possessivos servem para indicar a pessoa gramatical a que as coisas pertencem. São eles: meu, minha, meus, minhas. Quando eu quero indicar coisas que pertencem à primeira pessoa do singular. Nosso, nossos. Nossa, nossos. Quando eu quero indicar coisas que pertencem à primeira pessoa do plural. Teu, tua. Teus, tuas. Quando eu quero indicar coisas que pertencem à segunda pessoa do singular. Vosso, vossos. Vossa, vossas. Quando eu quero indicar coisas que pertencem à segunda pessoa do plural. E eu tenho também seu, sua, seus, suas, que servem para indicar coisas que pertencem à terceira pessoa, tanto do plural quanto do singular. Por exemplo, meu casaco preto. Nesta frase, eu tenho aqui o pronome meu, pronome possessivo. E está indicando que este casaco, que o casaco preto é meu, tem a ideia de posse. E trata-se da primeira pessoa do singular. Pronomes demonstrativos indicam a localização dos seres e das coisas no espaço, tempo e discurso. São eles: este, esta, estes, estas, isto, para a primeira pessoa do discurso. Esse, essa, esses, essas, isso, para a segunda pessoa do discurso. E aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, terceira pessoa do discurso. Eles podem contrair-se com as preposições de ou em. Deste é a contração do pronome demonstrativo este, mais a preposição de. Deste. Desta é o pronome demonstrativo, a contração do pronome demonstrativo esta com de, desta. Naquele é a contração do pronome demonstrativo aquele, mais a preposição em. Aquele mais em. Naquela é a junção do pronome demonstrativo aquela, mais a preposição em. Em relação ao espaço, este, esta, isto representa algo que está próximo à primeira pessoa do discurso, ou seja, a pessoa que está falando. Por exemplo, a frase: esta caneta é minha. Eu utilizei o pronome demonstrativo esta. Por quê? Se eu estiver com a caneta em minhas mãos, eu devo utilizar o pronome esta. Quando eu for
representar, quando eu estiver me referindo a algo que estiver próximo à segunda pessoa, a pessoa que está me ouvindo, eu devo falar esse, essa. Se esta caneta está comigo, em minhas mãos, eu falo, esta caneta é preta. Agora, se a caneta estivesse nas mãos de vocês, não está mais próximo de mim, está nas mãos de vocês, eu devo falar, essa caneta é preta. Agora, se eu estiver conversando com vocês e me referir a algo que está longe de nós dois, está longe da primeira pessoa, de quem está falando, está longe da segunda pessoa, que é quem está ouvindo, eu devo utilizar os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Em relação ao espaço, aplica-se a mesma regra para correspondência, ou seja, quando eu vou escrever um ofício, uma carta, uma mensagem de e-mail ou qualquer tipo de documento em texto, eu devo utilizar os pronomes demonstrativos este, esta, estes, estas, isto, para me referir a algo que está próximo ao remetente. Devo utilizar os pronomes esse, essa, esses, essas, isso, para algo que está próximo ao destinatário e utilizo aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, para algo que está longe dos dois, longe do remetente e do destinatário. Por exemplo, aqui eu tenho um trecho de uma mensagem, a simulação de uma mensagem de e-mail ou até mesmo uma carta, ofício, enfim. Ilustríssimo Senhor, conforme o ofício encaminhado a este órgão pelo Prefeito Municipal de São Paulo, aquele bairro está precisando de recursos financeiros desse departamento. Então, eu tenho aqui os pronomes demonstrativos este, aquele e esse. Porque aqui eu tenho, como nós já vimos, aqui eu tenho a preposição de mais o pronome demonstrativo esse. Conforme o ofício encaminhado a este órgão. Então, aqui eu utilizei o pronome este, pois está se referindo ao órgão que está escrevendo a mensagem, está se referindo ao órgão remetente. Conforme o ofício encaminhado a este órgão pelo Prefeito Municipal de São Paulo, aquele bairro está precisando de recursos financeiros. Aquele refere-se a algo que está longe dos dois, do remetente e do destinatário. Então, o órgão está dizendo que recebeu uma mensagem da Prefeitura de São Paulo falando de um bairro que precisa de ajuda. E na mensagem ele está falando que o bairro tal precisa de ajuda. Aquele bairro longe, tanto do órgão que está solicitando ajuda, como também longe do departamento que vai ajudar. Aquele bairro está precisando de recursos financeiros desse departamento. Desse departamento eu utilizei o pronome demonstrativo esse, por quê? Porque eu estou me referindo ao departamento que eu estou solicitando ajuda, ao departamento que está recebendo a mensagem. Nomes indefinidos são palavras utilizadas para se referir à terceira pessoa do discurso, porém de modo vago. Exemplos de pronomes indefinidos: algum, alguns, algumas, nenhum. Por exemplo, nesta frase, alguém comprou 10 exemplares do livro.
Aqui eu tenho o pronome indefinido alguém. Quando eu utilizo alguém, eu estou me referindo à terceira pessoa do discurso, porque a primeira pessoa é quem fala, então eu estou falando para uma segunda pessoa sobre a terceira pessoa do discurso. Porém, eu não sei quem é a terceira pessoa do discurso. Eu não sei quem é a pessoa terceira no discurso, então eu utilizei um pronome indefinido, alguém. Pronomes interrogativos são utilizados na formulação de frases interrogativas, diretas e indiretas. São eles que e quem, que são invariáveis, e temos também os pronomes interrogativos variáveis. Qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas. Pronomes relativos são palavras que se referem a algo que já foi mencionado anteriormente no discurso. Temos os pronomes relativos invariáveis, que, quem, onde, e os variáveis, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas. Temos também, que eu não escrevi aqui, quanto. Verbo é a palavra variável que serve para indicar ação, desejo, estado, fenômeno, ocorrência. Pode flexionar-se em número, pessoa, modo, tempo e voz. Vamos ver a estrutura do verbo? O verbo é estruturado em radical, que é a base do verbo, vogal temática, trata-se da vogal que liga o radical à sua terminação. Desinência. Desinência é a terminação que se junta à vogal temática para formar suas conjugações. Tema. Tema é o radical mais a vogal temática. Vamos ver o exemplo do verbo cantar. Cantar. Eu tenho o radical. O radical é este início que não muda, indiferentemente de sua conjugação, de sua flexão, ele será sempre o mesmo para todas as conjugações. É o início, a base do verbo. Então, ele não muda. No caso do verbo cantar, o radical é cante, C-A-N-T. A vogal temática é a letra a vogal A, que está ligando o radical à desinência, está entre o radical e a desinência. No caso do verbo cantar, escrito cantar, a desinência é a letra R. Então, o tema será o radical mais a vogal temática. O tema é canta. Aqui eu tenho o verbo cantar em uma conjugação, em uma outra forma. Então, eu tenho aqui o radical, cante, né, que como eu já disse, não muda. Ó, cantar, cantávamos. Então, o radical é a base, ele não muda. A vogal temática, no caso de cantávamos, é a vogal A com acento. Vogal temática. A desinência é a terminação, o que vem depois da vogal temática. No caso de cantávamos, eu tenho vamos. Então, vamos é a desinência. Quanto às formas do verbo, podem ser risotônicas e arrisotônicas.
As formas risotônicas é quando o acento tônico, ou seja, o som mais forte da palavra, é na raiz do verbo. Por exemplo, falam, andem. Uma dica para encontrar o acento tônico, né, a sílaba mais forte da palavra, é você simular um grito, porque assim você consegue identificar qual sílaba tem mais força na palavra, que tem mais presença. Sendo assim, esta sílaba será a sílaba tônica, onde encontra-se o acento tônico. Por exemplo, falam, simulando um grito, ó, falam, falam. Percebe-se que a sílaba tônica, onde encontra-se o acento tônico, ela tem um tempo maior de pronúncia, justamente por conta dessa força que ela tem na palavra. As formas arrisotônicas é quando o acento tônico está na sua terminação. Por exemplo, falaremos, andareis. Ó, falaremos, falaremos. Então, note que o acento tônico, a sílaba tônica está no re. Falaremos. Então, neste caso, esta forma, ela é arrisotônica. Para a concretização de um discurso, são necessárias 3 pessoas. E estas pessoas que irão meio que determinar a conjugação, que forma eu devo utilizar nas conjugações. Estas pessoas são representadas pelos pronomes pessoais do caso reto. O pronome eu e nós pertencem à primeira pessoa. Eu, primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural. Tu e vós representam a segunda pessoa do discurso. Tu, primeira pessoa do singular, e vós, tu, segunda pessoa do singular, e vós, segunda pessoa do plural. Ele, ela, eles e elas representam a terceira pessoa no discurso. Referente à flexão verbal, modo, o verbo assume 3 modos para indicar atitudes da pessoa que fala. São eles: indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo demonstra uma atitude real, certa, concreta. Por exemplo, eu estudo muito. Aqui eu tenho o pronome eu, que indica a pessoa, né? A pessoa que fala. No caso, eu, trata-se da primeira pessoa do singular. Aqui eu tenho o verbo estudo. E este verbo está indicando algo certo, está transmitindo na frase uma certeza, algo real, concreto. Quando eu digo eu estudo muito, eu estou afirmando, é algo que realmente acontece. O modo subjuntivo, ele transmite uma atitude hipotética, duvidosa. Trata-se de uma possibilidade. Por exemplo, talvez eu estude hoje. Aqui eu tenho o pronome indicando qual pessoa que está falando. E aqui eu tenho o verbo estude. Este verbo, ele trata-se do modo subjuntivo. Por quê? Na frase, ele transmite uma atitude hipotética, uma possibilidade. Quando eu digo talvez eu estude hoje, eu não estou afirmando.
O modo imperativo indica uma ordem, pedido, súplica. Por exemplo, estudem agora. Aqui eu tenho o verbo estudem, na forma estudem. Em relação à flexão em tempo, serve para retratar o momento em que acontece o processo verbal. Em que momento está acontecendo aquela ação? Em que momento aconteceu o que a pessoa está falando? Nós temos o tempo presente, que indica a ocorrência da ação no momento em que se fala. Então, eu estou falando algo para alguém, e esta ação que eu estou contando, este acontecimento, é do tempo presente. Por exemplo, eu trabalho muito. A frase eu trabalho muito está no presente, porque eu estou falando algo que está acontecendo. O pretérito indica que a ação verbal, o processo verbal aconteceu antes do momento em que se fala, num tempo passado. Por exemplo, eu trabalhava muito. A frase eu trabalhava muito transmite a mensagem de que aconteceu no passado. Ele pode ser pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O pretérito perfeito é usado para indicar uma ação que ocorreu em sua totalidade no passado. Por exemplo, eu estudei muito. Na frase eu estudei muito, eu utilizei o verbo estudei, que está no tempo pretérito perfeito, né? Do indicativo. Eu estudei muito. Quando eu digo eu estudei muito, demonstra uma ação que aconteceu em sua totalidade no passado. Eu estudei no passado e pronto. Perfeita esta ação. Aconteceu no passado, iniciou no passado, terminou no passado, foi concluída em uma única vez. Nós temos o pretérito imperfeito para indicar ocorrências do passado, mas que tem suas peculiaridades. Por exemplo, o pretérito imperfeito pode indicar uma ocorrência iniciada no passado e ainda não concluída. Por exemplo, ele desejava ser nomeado. O verbo desejava está no pretérito imperfeito. Por quê? É uma ação que começou no passado, porém, aqui não está demonstrando, indicando que ele foi nomeado. Expressa fatos em uma época passada, descrevendo o que então era presente. Por exemplo, aos fins de tarde, sentava-me ao pé da laranjeira para contemplar o pôr do sol. Aqui eu tenho o verbo sentava. Sentava está no pretérito imperfeito. Por quê? Aqui eu tenho também o pronome me, né? Sentava-me. Eu estou indicando algo transmitindo uma mensagem de algo que aconteceu no passado, mas que naquela época era o meu presente. Ele pode indicar também ações simultâneas, quando uma se sobrepõe à outra. Por exemplo, quando eu falava do meu amor, você não me escutou. Aqui, eu tenho duas ações simultâneas, porém, uma se sobrepõe à outra. O pretérito imperfeito também expressa ação habitual e recorrente no passado. Por exemplo, quando seu pai chamava, você o respondia prontamente. Aqui eu tenho o verbo chamava, né, do pretérito imperfeito,
E esta mensagem está transmitindo o quê? Que era uma ação habitual, que o pai sempre chamava e ele sempre o respondia prontamente. Tempo, pretérito imperfeito também serve para indicar fatos passados, transmitindo ideia de continuidade e permanência. Por exemplo, pela janela do meu quarto, que dava para um lindo jardim, observava as flores. Aqui, ó, este verbo dava está no pretérito imperfeito e ele transmite a ideia de permanência. Pode aparecer no lugar do futuro do pretérito, para indicar um fato que seria consequência de outro, mas que não aconteceu ou não poderia acontecer. Por exemplo, se eu não trabalhasse, estudava o dia inteiro. O verbo estudava está no pretérito imperfeito. E eu estou dizendo que se eu não trabalhasse, eu conseguiria estudar o dia inteiro. Porém, por consequência deste acontecimento, de eu trabalhar, ele não aconteceu e não poderia acontecer. Eu poderia utilizar nesta frase, o certo seria utilizar o futuro do pretérito, que ficaria assim: se eu não trabalhasse, estudaria o dia inteiro. Porém, eu posso utilizar no lugar do futuro do pretérito o pretérito imperfeito, quando estiver nesta situação. Pode indicar também, pode ser usado também no lugar do presente do indicativo, para atenuar um pedido ou como forma de cortesia. Por exemplo, Amanda, eu queria sair para jantar com você hoje. Aqui eu tenho o verbo queria e ele está sendo usado no lugar do presente do indicativo para atenuar um pedido. Por quê? Se esta pessoa que convidou a Amanda para o jantar falar: Amanda, eu quero sair para jantar com você hoje, talvez fique um pouco pesado, um pouco autoritário, e principalmente se a Ana já não gostar muito desta pessoa, aí que ela vai realmente recusar o pedido, né? Mas quando ele utiliza o tempo pretérito imperfeito, ele dá uma atenuada neste pedido, uma leveza, fica mais bonito. Nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Tratando-se dos verbos regulares, nós temos no modo indicativo os tempos verbais presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Então, nós temos uma conjugação para cada tempo verbal do modo indicativo. Referente às conjugações, nós temos 3 conjugações. A primeira conjugação servem para os verbos terminados em ar. Todos os verbos terminados em ar, verbos regulares, pertencem à primeira conjugação. Por exemplo, cantar, andar, caminhar, trabalhar, falar, são verbos terminados em ar. Então, pertencem à primeira conjugação e o modelo de conjugação da primeira servirá para todos estes verbos terminados em ar. Nós temos a segunda conjugação, que servem, o modelo da segunda conjugação servem para conjugar os verbos terminados em er, vender, atender. E nós temos a terceira conjugação, que servem para os verbos terminados em ir, partir. Temos também o verbo por e suas
Variações. O verbo pôr, ele tem repor, que deriva do verbo pôr. Então, o verbo pôr e suas derivações pertencem à segunda conjugação, né? Porém, o verbo pôr e seus derivados tratam-se de verbos irregulares. Então, neste momento, não iremos trabalhar com o final or, pois agora nós estamos conjugando os verbos regulares. Então, aqui, como nós já estudamos em pronomes e até mesmo na aula anterior sobre verbos, nós temos a primeira pessoa do singular, eu, a segunda pessoa do singular, tu, a terceira pessoa do singular, ele ou ela, primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós, terceira pessoa do plural, eles, elas. Ah, mas está muito repetitivo estes pronomes pessoais que pertencem à primeira pessoa. Sim, devemos decorar estas pessoas para conseguirmos conjugar os verbos corretamente, escrever uma frase corretamente. Então, vamos lá. Conjugar os verbos da primeira conjugação, terminados em ar. Aqui, como vimos, nós temos o radical, que é a base do verbo. Ou seja, este radical sempre será o mesmo, ele nunca mudará, tratando-se de verbos regulares. Então, aqui nós temos o radical. E para conjugar as pessoas, nós iremos fazer o quê? Pegar o radical do verbo, no caso, estudar. O radical do verbo estudar é estude, E-S-T-U-D. Eu tenho aqui o verbo falar. O radical do verbo falar é F-A-L. Trabalhar, o radical do verbo trabalhar é T-R-A-B-A-L-H. Então, nós temos o radical. Eu pego o radical de qualquer verbo que seja regular, terminado em ar, e junto com estas terminações. Então, para a primeira pessoa do singular, eu coloco radical mais o para todos os verbos. A segunda pessoa do singular, eu pego radical mais as. Terceira pessoa do singular, radical mais a. Primeira pessoa do plural, radical mais amos. Segunda pessoa do plural, radical mais as. Terceira pessoa do plural, radical mais am. Então, vocês devem decorar este modelo de conjugação, porque tendo decorado este modelo de conjugação, vocês conjugam qualquer verbo regular terminado em ar. Eu falo, verbo falar, terminado em ar, radical F-A-L mais o. Trabalho. Falo, trabalhar. Agora sim, vamos ao verbo trabalhar, terminado em ar. Eu tenho aqui o radical, T-R-A-B-A-L-H, mais o. Então, percebe que a terminação o é a mesma para todos estes verbos terminados em ar. Eu só mudei o radical, porque o radical é uma especificidade de cada verbo. Então, o radical pertence a cada verbo. Andar, por exemplo, andar, termina em ar. Então, eu vou conjugar como? Eu vou pegar o seu radical e juntar na primeira pessoa do singular, juntar com o. Eu ando. Eu caminhar. Eu caminho. Então,
este modelo serve para todos os verbos terminados em ar. Aí a segunda pessoa do singular, que é o radical mais as. Eu vou pegar o radical do verbo e juntar mais as para todos os verbos terminados em ar. Tu estudas. Tu falas. Tu trabalhas. Tu andas. Tu caminhas. Então, aqui eu peguei o radical e juntei mais as. Ó, eu tenho aqui o radical de estudar. Estude. E-S-T-U-D-A. Mais A-S. O radical do verbo falar. F-A-L. Mais A-S. Peguei o radical do verbo trabalhar, que é T-R-A-B-A-L-H, mais A-S. Então, a terminação vai ser sempre a mesma. As. Tu andas, tu caminhas. A terceira pessoa. A terceira pessoa, eu pego o radical de qualquer verbo regular terminado em ar, mais a terminação da terceira pessoa do singular é a. Então, ele ou ela estuda. Ele ou ela fala. Ele ou ela trabalha. Então, a terminação sempre será a mesma. Ele ou ela anda. Ele ou ela caminha. Primeira pessoa do plural. A mesma coisa, eu vou usar o mesmo modelo. Este modelinho tem que estar decorado, porque com este modelo nós conjugamos qualquer verbo regular na primeira pessoa do plural, sendo ele no presente do modo indicativo. Aqui nós estamos conjugando a primeira conjugação do tempo presente do modo indicativo. Para cada tempo eu tenho um modelo de conjugação. E para cada modo, este modelo muda. Do presente para o presente do indicativo vai mudar quando eu for conjugar o presente do subjuntivo. Então, vamos ver. Primeira pessoa do plural. Radical mais amos. Nós estudamos. Nós falamos. Nós trabalhamos. Nós andamos. Nós caminhamos. Aí, a segunda pessoa do plural, eu tenho este modelo, o radical mais ais. Vós estudais, vós falais, vós trabalhais, vós andais, vós caminhais. Terceira pessoa do plural, radical mais am, eles, elas estudam, eles, elas falam, eles, elas trabalham. Então, aqui, ó, a mesma coisa. Eu peguei o radical E-S-T-U-D, acrescentei a terminação an. Ó, radical mais terminação an. Radical mais a terminação an. Eles, elas caminham. A classe gramatical advérbio é a palavra invariável que indica circunstâncias. Ele acompanha o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Nós temos o advérbio de lugar, tempo, modo, afirmação, negação, dúvida, intensidade e temos também os advérbios interrogativos. O advérbio de lugar, como o nome já diz, indica quando você quer demonstrar, né? É uma circunstância de lugar, de localização. Por exemplo,
aqui, ali, lá, perto. Então, estes exemplos são advérbios de lugar. Ó, utilizados em uma frase. Estou perto da sua casa. O advérbio de tempo também traz uma circunstância de tempo. Ó, agora, hoje, já, ontem, modo. É o modo que eu me sinto, né? O modo, qualquer circunstância de modo. Ó, bem, mal, melhor, devagar. É a maneira que eu ou alguma coisa, a maneira que se expressa. Eu estou bem. Aqui eu tenho o verbo, estou. E aqui vem o advérbio para demonstrar o modo que eu estou, a maneira que eu estou. Eu estou mal. Está demonstrando a maneira que eu estou me sentindo. Eu sou devagar. Temos o de negação, por exemplo, nunca, não, jamais. Por exemplo, não vamos para a sua casa hoje. Aqui, ó, está trazendo uma circunstância de negação. Se eu tirar o advérbio, vai ficar, vamos para a sua casa hoje. Eu preciso demonstrar que eu não vou, eu preciso negar isso, eu preciso desfazer isso, porque eu não posso ir, eu não vou. Então, está trazendo uma circunstância de negação para o meu verbo. Afirmação. Sim, realmente, certamente, eu estou afirmando, eu trago uma circunstância de afirmação para o verbo, para o adjetivo ou para outro advérbio. Por exemplo, certamente você vai passar na prova. Tem o advérbio de dúvida. Talvez, acaso, provavelmente. Deixa uma dúvida. Este advérbio, o de dúvida, realmente ele deixa as coisas meio que perdidas no ar. Ele traz uma dúvida, uma circunstância de dúvida para o verbo, para o verbo, para o adjetivo e para um outro advérbio. Vamos ver na frase? Ó. Provavelmente nos vemos hoje. Intensidade, vamos lá. Pouco, muito, mais. Vamos ver já na frase para vocês perceberem como que este advérbio de intensidade traz meio que uma abundância para a frase. O sentido da frase. Você está muito bonita. Olha só, intensidade. Se eu falar, você está bonita. Nossa, está bonita. Eu estou dizendo, eu estou afirmando que ela está bonita. Porém, ao dizer você está muito bonita, o muito que é o advérbio de intensidade, ele traz abundância para aquela cara. Também, ó, tem para diminuir a intensidade, ó, pouco, né? Pouco, muito. Então, se não serve só para trazer abundância, eu acabei de dizer, né, em abundância, mas toda vez que está diminuindo ou aumentando a intensidade, trata-se de um advérbio de intensidade. Também temos os advérbios interrogativos. Estes advérbios é quando nós usamos em frases interrogativas. Cadê o sinal de interrogação, professora? Olha só para ver se vocês estão atentos. Sinal de interrogação, se são frases interrogativas. Então, vamos aos exemplos. Por que você não quer estudar? Por que
porque trata-se de um advérbio interrogativo, porque ele está aqui, ó, perguntando para alguém por que ele não quer estudar, por que esta pessoa não quer estudar. Só que, ó, percebe que ele está perguntando a circunstância do porquê ele não quer estudar? Está perguntando a circunstância desta ação verbal. Estudar. Por que você não quer estudar? Por que não quer estudar? Estudar. Eu estou perguntando. Advérbio interrogativo. Ele está perguntando uma circunstância. O que levou a pessoa a não estudar? Qual foi a circunstância que aconteceu para você não estudar? Ação verbal estudar, verbo estudar. Ó, como vamos aprender português? Consequência da primeira frase. Se não estudar, não aprende, né? Mas, ó, utilizamos aqui, ó, este advérbio interrogativo, porque trata-se de uma circunstância também, né? De que maneira? Como vamos aprender português? Está questionando a circunstância que fará com que esta ação... Interjeição é a palavra invariável que exprime sentimentos, sensações, ordem, e elas vêm antecedidas pelo ponto de exclamação. Não tem uma regra severa quanto à sua classificação. Porém, a classificação da interjeição se dá de acordo com o sentimento, a sensação que esta interjeição exprime. Por exemplo, a interjeição de admiração. Nós temos dois exemplos. Ó. Então, ó, seguidas do ponto de exclamação. De advertência. Cuidado. Então, ó, com o ponto de exclamação, aqui, ó, está trazendo uma advertência. Digamos que é uma ordem, né? Devagar, quando nós lemos em qualquer ambiente uma placa escrito devagar com este sinal de exclamação, nós entendemos que é para andar devagar, para ser mais lento. Então, trata-se de uma ordem, uma interjeição que traz uma ordem. No caso, é uma de advertência. Animação. Avante. Quando você diz avante, você está animado. Vamos. Upa. Upa também é uma interjeição de animação. E exprime, né? Neste caso de animação, exprime sentimento. Eu estou animada quando eu falo avante, né? Upa. Apelo, interjeição de apelo. Exemplo, socorro. Socorro, eu estou de apelo, eu estou pedindo, eu estou suplicando por socorro. Aplauso, bravo. Quando eu escrevo bravo com este ponto de exclamação, o sentido que eu trago para esta palavra é como se eu estivesse aplaudindo mesmo. Bravo, bravo. Ao escrever esta palavra com este ponto. Primeiro, vamos entender o que é preposição. Preposição é a palavra invariável que serve para ligar dois termos em uma mesma oração, ou seja, em uma mesma frase. Ele não vai ligar duas frases distintas, duas orações distintas. Ele vai ser inserido dentro da mesma frase para ligar dois termos, onde um
complementa o outro, um exerce função de dependência do outro, um tem dependência do outro, né? Por exemplo, na frase, o livro está sobre a mesa. Aqui eu utilizei a preposição a para juntar estes dois termos. Então, eu preciso de uma preposição para juntar estes dois termos. Se eu retirar o último termo, a palavra mesa, a frase ficaria: o livro está sobre. Porém, eu preciso saber onde o livro está. Eu preciso de um complemento. Eu preciso de um segundo termo para entender onde, sobre o que o livro está. Então, nota-se que o segundo termo, a palavra mesa, ele está completando a frase, ele está trazendo um sentido mais claro para a frase. Ou seja, as preposições, elas podem ser essenciais ou acidentais. As preposições essenciais é quando a palavra que eu vou utilizar para juntar estes dois termos em uma mesma oração, eles exercem apenas papel de preposição. Por exemplo, preposição de e preposição para. Mas a letra A, ela pode ser também artigo. Porém, mais à frente nós vamos perceber que não é bem isso. Aqui, neste caso, ela vai estar sendo utilizada somente como preposição. Acidentais, para ficar mais claro, a questão do a aqui está sendo usada apenas como preposição. A preposição acidental é quando palavras de outras classes gramaticais exercem a função de preposição. Aí que está. Prestem muita atenção nisso. Segundo e menos. Neste caso, a preposição acidental, ela pegou uma palavrinha que é de outra classe gramatical, segundo é da classe gramatical de numeral, segundo, e utilizou, certo? Essa palavra segundo continua sendo numeral, porém foi utilizado como preposição. Menos também. Eu posso às vezes utilizar menos como preposição, porém sabemos que não trata-se da classe gramatical preposição. Já a letrinha A, ela pode ser sim preposição, pode ser artigo. Aí, na preposição acidental por combinação, é quando a preposição se junta com a palavra onde ou com artigos, sem perder fonemas. Por exemplo, a preposição a se junta com o artigo ou. Ao. Aqui eu juntei a preposição a com o artigo o e não perdi nenhum fonema. O artigo continua intacto, a preposição a continua intacta. Se eu juntar, aqui também pode ser o artigo no plural, o artigo os, aos. Não perco nem um pedacinho do artigo. Preposição a mais onde. Aonde continua intacta. As duas palavrinhas, a preposição continua a e onde, o advérbio onde continua intacto. Aonde.
Na preposição por contração, é quando a preposição se junta com uma outra classe gramatical, porém elas são modificadas, elas são contraídas, diferente da por combinação, da acidental por combinação, que os dois termos continuam intactos. Na preposição acidental por contração, eles se modificam. Preposição a mais artigo a. Aí que entra o a craseado. A. Este sinalzinho de crase, que em uma aula mais à frente nós vamos estudar, aprofundar os estudos sobre crase, mas aqui este sinalzinho indica a crase, indica que aqui eu tenho dois as. Então eu perdi um a, eu perdi um dos as. Preposição a mais artigo a craseado. Então aqui, ó, explica direitinho essa questão dos essenciais, porque aqui, ó, eu não tenho artigo, aqui eu tenho realmente uma preposição, já aqui não. Aqui eu estou utilizando um artigo e uma preposição para fazer este papel, para desempenhar esta junção de dois termos na frase. Ó, preposição a mais pronome aquele. Aquele. Aqui eu tenho o aquele craseado, porque está indicando o quê? Indicando que eu tenho dois as aqui, só que eu não coloquei duas letras as. Eu coloquei só um, eu perdi um a. Foi por contração, eu contraí um a, coloquei a crase para indicar que teria um a ali, que são dois as, e modificou e perdeu. Por isso que ela é acidental por contração. Eu estou utilizando no lugar de preposição, além da preposição a, eu estou utilizando o pronome aquele. Ó, a preposição de mais o artigo o. Contraiu, houve a contração, que é acidental por contração, teve a contração e transformou em do. Eu perdi a letrinha E da preposição de. De mais o do. Preposição de mais o artigo a. Contraiu também, juntou os dois e perdemos a letrinha E da preposição de, ficando da. Então, quando você vê na frase, o livro é da Amanda, ali este da exerce a função de preposição, trata-se de uma preposição, porém, é uma preposição acidental por contração, porque ali, além de ter a preposição de, eu tenho o artigo a, e o artigo a está exercendo a função de preposição juntamente com a outra preposição. É o mesmo que eu pronunciar o livro é de a Amanda. Vimos o que é preposição, agora vamos entender a conjunção. A conjunção é palavra invariável que liga dois termos da mesma natureza ou duas orações desenvolvidas, duas frases desenvolvidas. Dois termos, quando eu digo dois termos da mesma natureza, é quando na mesma frase eu ligo, por exemplo, Camila e João estão doentes. Então, Camila e João são termos da mesma natureza. Aí, neste caso, eu estou ligando por conjunção. Diferente da preposição que eu liguei na mesma frase, na mesma oração, dois termos que um complementa o outro. Um
depende do outro. Já a conjunção, quando é utilizada na mesma oração, na mesma frase, ela é utilizada para ligar dois termos semelhantes. Um não depende do outro. Eu posso falar ou escrever: Camila e João estão doentes. Ótimo! A frase ficou completa, ficou clara. Mas também eu posso falar ou escrever apenas Camila está doente. Percebe que o termo Camila não depende do termo João na frase. Um não depende do outro, um não explica o outro. Então, neste caso, não trata-se de uma preposição, e sim uma conjunção. E a conjunção também serve para ligar duas orações desenvolvidas, duas orações prontas. No caso da oração, ela pode ligar duas orações prontas e independentes, né? Como também pode ligar duas orações prontas, onde uma depende da outra, onde uma explica a outra. Vamos ver? Nós temos as conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas, elas conectam dois termos de funções semelhantes, como eu acabei de dizer, ou duas orações semelhantes e independentes, ou seja, duas orações desenvolvidas onde uma não depende da outra, uma não completa a outra. Vejamos, as conjunções coordenativas eu tenho as aditivas, elas têm relação de soma, porém uma não complementa a outra. Veja só, a frase: eu vou para a faculdade e o João vai comigo. Eu tenho aqui a frase desenvolvida: eu vou para a faculdade. Pronto, eu posso simplesmente dizer: eu vou para a faculdade. Eu não preciso de um complemento, de uma frase desenvolvida que explique ou complete esta frase: eu vou para a faculdade. Eu vou para a faculdade, ela é uma frase independente. Aí eu tenho aqui a conjunção ligando o restante da informação que eu quero dar. Aí eu tenho a segunda frase desenvolvida, a segunda oração desenvolvida, que é: João vai comigo. Só que eu não preciso desta frase. Esta frase está aqui porque eu quero passar a informação de que o João vai comigo. Porém, eu não preciso. Esta frase, eu vou para a faculdade, ela já é independente. Ela por si só já traz um entendimento claro.